Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rinaldo e irei fazer a introdução da nossa apresentação do exame parcial de Programação 4. O nosso projeto Caption ele foi feito para desenvolver o jogo Uno. Minha equipe é a equipe 7, chamada Sachetim, composta por Arthur, Henrique, Vitor e eu, Rinaldo. Bem, a visão geral e os objetivos. O nosso contexto foi de desenvolver uma API simples de um CRUD, mais uma questão de uma API de autenticação para implementar um sistema back-end para o jogo de cartas Uno. A nossa meta principal foi aplicar os princípios de programação funcional e princípios como SOLID e também como funções puras e também a questão da imutabilidade para ter um back-end sólido e bem firme. Bem, a nossa tecnologia que a gente utilizou foi JavaScript, o Node.js com Express e a persistência com o banco de dados SQLite via SQLite, a nossa ORM. Bem, a nossa arquitetura do software foi a Tree Tier, com a camada de apresentação, que é a questão do gerenciamento de rotas HTTP e os controladores. Nós temos a camada de service, que é a questão do negócio, onde fica a lógica funcional do jogo. Todas as questões de código, lógico, fica nessa camada. E nós temos também a camada de dados, que são os models, onde nós temos o gerenciamento da persistência através da nossa ORM. Dando continuidade à nossa arquitetura, a organização do projeto foi estruturada para refletir uma clara separação de responsabilidades por meio da modularização por domínio. Dividimos o projeto nos módulos de autenticação focado na segurança via registro e login, com JWT, e no módulo Game, que isola o gerenciamento de jogadores, partidas, cartas e pontuações. Cada um desses módulos possui subcamadas independentes de controllers, modules, routes e services, o que garante que o sistema seja escalável e que a lógica de negócio não fique acoplada à camada de apresentação ou persistência de dados no SQLite. Essa organização modular é fundamental para sustentar a aplicação prática do paradigma funcional que adotamos, permitindo a manutenção ágil e uma localização precisa de cada componente do back-end. Já na implementação técnica, extraímos toda a inteligência do jogo para serviços isolados, na camada de negócio, mantendo os controladores responsáveis apenas por orquestrar as requisições HTTP. Ao utilizarmos funções assíncronas modulares para operações de CRUD, em arquivos como Card Service e Game Service, priorizamos a imutabilidade e a criação de funções com saídas previsíveis, o que minimiza drasticamente os efeitos colaterais no estado global do jogo. Esse foco em boas práticas como o uso de funções puras e modularização extrema não apenas eleva a legibilidade e a eficácia do código, mas também facilita a implementação de testes automatizados e garante a robustez necessária para próximas etapas, como evolução das regras complexas de cartas no mundo. Bom, no que diz respeito à qualidade do projeto, estabelecemos como meta atingir pelo menos 70% de cobertura de testes unitários. Isso foi importante para garantir a maior confiabilidade no sistema, reduzindo falhas e assegurando que as principais funcionalidades estivessem devidamente validadas. Para validar os endpoints de aplicação, utilizamos coleções no Postman e com isso conseguimos testar todas as rotas HTTP, verificando requisições, respostas, autenticação via token e comportamento geral da API. Isso garantiu que o back-end estivesse funcionando e funcionando corretamente antes da entrega. Além disso, adotamos o Prettier como ferramenta de padronização de código, e isso assegura a consistência na formatação, melhora a legibilidade e facilita a manutenção futura do sistema, especialmente em um projeto desenvolvido em equipe. Bom, concluindo, a entrega parcial apresenta o back-end funcional, com CRUD completo e sistema de autenticação implementado. Como os próximos passos, pretendemos evoluir a lógica do jogo, implementando regras mais complexas, especialmente relacionadas a cartas de ação do Uno
tornando o sistema mais completo e fiel às regras oficiais. Vamos iniciar a demonstração do boot do sistema. Como pode ver, a gente está utilizando o Node. Eu vou executar o npm start para ele dar o boot do sistema. Aqui a gente já vê que ele está rodando na porta 3000 no localhost e estabelece conexão com o banco de dados SQLite, que a gente está utilizando nesse primeiro momento desse projeto, desenvolvimento desse projeto. Agora vamos aqui para o Postman. Aqui a gente tem essa collection que foi gerada a partir desse script que tem no próprio projeto. Você pode vir aqui, importar esse arquivo, ele já gera essa collection tudo no jeito para você testar a API. Vamos primeiro mostrar o módulo de autenticação, o módulo de auth. Primeiro eu vou fazer o registro do usuário. Ele fez o registro aqui. Eu vou passar as minhas credenciais para o login para mostrar, por exemplo, se eu não passar a senha correta, ele vai dar invalid credentials, e se eu passar com a senha correta, ele vai me gerar um token. Esse token pode ser usado para rotas protegidas, como é o caso dessa get profile. Essa get profile, se eu passar um token errado, ele vai invalid token. Se eu não passar nenhum token, invalid token. Se eu passar um token correto, ele vai deixar eu acessar a rota. Do Alt é isso. Agora eu vou mostrar como é o módulo de CRUD. No CRUD a gente tem 4 componentes, que é o Player, o Game, o Card e o Score. Eu vou mostrar o Player, mas se aplica a todos os outros. Vou criar um Player aqui. Vou dar um Get no Player. Vou dar um Update no Player. E do Delete eu não vou dar, agora que eu quero mostrar um negócio, eu vou criar um game também. Nesse momento. E eu vou criar um score, e o score ele é relacionado ao game e o player. Então, o player tem o score e é relacionado ao game também. E tem essa relação nesse banco de dados que a gente está precisando de um banco de dados relacional, então a gente pode fazer isso. Caso eu deletasse o player, poderia dar esse erro, porque tem essa questão dessa relação. Agora, eu vou mostrar aqui o delete funcionando. Tá aqui. Agora eu vou mostrar a evidência de como está a estrutura do jogo. Eu vou aqui mostrar como está a estrutura. Tá? A gente tem o source. O source ele tem os dois módulos de autenticação e game. Eles têm basicamente a mesma coisa aqui. Quero mostrar aqui como está a aplicação da programação funcional. Aqui a gente está utilizando funções puras e modulares. Basicamente, funções puras, elas só retornam uma coisa só, e é só isso. E ela não pode fazer duas coisas. Ela tem só uma funcionalidade e retorna uma coisa, e é isso, basicamente. E a gente está utilizando aqui, pode ver, por exemplo, no Create Game, no Update Game, que a gente está utilizando esse tipo de abordagem, que é a programação funcional, que vem no JavaScript, tolera. Basicamente é isso. A gente tem três camadas aqui. A camada de aplicação, que está no controller, a camada de regras de negócio, que está aqui no service, e a camada de data access, que no caso é acesso no banco de dados, que está nos models. Agora eu vou mostrar uma cobertura de teste. Eu vou abrir aqui um terminal para mostrar maior, para não cortar nada. E eu vou rodar o npm run test. A gente utilizou a estratégia aqui enquanto está rodando. A gente utilizou a estratégia de limpar o banco de dados para não ter conflito com nenhum teste que a gente fez no post anteriormente. Aqui está todos os testes, todos 70 ou mais. Se tivesse a menos 70, mostraria aqui uma mensagem abaixo. E é isso aqui que a gente tem para os testes. Vou limpar aqui o terminal. Todos os testes se encontram na pasta de testes, aqui na raiz do projeto, e tem todos os testes aqui. Você pode ver, pode acompanhar.
A gente também tem uma padronização para todo mundo escrever o código da mesma forma, utilizando o Pretty e o comando que a gente vai utilizar é o npm run format. E ele faz toda a formatação de acordo com determinadas regras. Um exemplo, tem ponto e vírgula, mesmo que não precise de ponto e vírgula, mas tem essa formatação para todo mundo escrever a mesma língua, vamos dizer assim. E indentação com 2 espaços, deixar uma linha no final de tudo. E basicamente é isso. Aqui a gente está tendo uma API, o front-end ele não é um requisito obrigatório, mas a gente pretende fazer até o final do projeto e basicamente é isso. Obrigado por assistir.